Seja muito bem-vindo ao canal Crivo Filosófico, o seu canal do conhecimento. Hoje falarei da importância da leitura, sobretudo da leitura dos livros antigos, ou podemos chamar também de livros clássicos. Bom, de modo a ficar bem didático, eu apontarei 5 motivos que fundamentam essa importância. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, saiba que é muito importante a sua inscrição. E o YouTube ele nos mostra que há mais pessoas que assistem o canal e não são inscritas do que pessoas que são inscritas e assistem o canal. Portanto, se inscreva no canal, não custa nada para você, mas para mim faz muita diferença. E deixe seu like ao final do vídeo caso você goste, ok? Certo, então o que seria um clássico? Ora, uma obra clássica é aquela que tem elementos universais. Por esse motivo, ela consegue refletir não só os valores de seu tempo, bem como serve para todas as gerações, ou seja, ela, de certo modo, é atemporal. Portanto, ela perdura no tempo. Ela nos serve de base para entendermos melhor o atual, entender melhor o que está acontecendo hoje. Demais, uma obra clássica também, ela serve de base como inspiração para obras futuras. Posto isso, vamos então aos 5 motivos. O primeiro é o seguinte: há uma ideia estranha, gente, no consciente coletivo, de que livros antigos, sobre qualquer assunto, só devem ser lidos por especialistas da área. Desse modo, é muito comum ver estudantes das áreas de humanas, por exemplo, que ao invés de pegar uma obra, uma tradução direta de Platão, por exemplo, a obra O Banquete, procura comentadores sobre o assunto, ou seja, prefere ler livros tediosos e muitas das vezes compridos, cheios de ismos e influências que pouco falam sobre o que realmente Platão disse no Banquete. Isso ocorre porque o aluno acha que não iria compreender se lesse a obra original. No entanto, ele desconhece que, a exemplo de Platão, que foi um grande filósofo, e justamente por essa grandeza filosófica de Platão, é muito mais inteligível do que ler os seus comentadores, por exemplo. Isso significa dizer que seria muito mais compreensível se o aluno fosse direto a Platão e que provavelmente entenderia uma boa parte do que Platão falou. Em contrapartida, quase ninguém consegue entender certos livros sobre o platonismo, por exemplo. Entenda o seguinte: segundo, conhecimento de primeira mão é não apenas mais digno de ser adquirido do que conhecimento de segunda mão. A isso me refiro aos comentadores, por exemplo. Ora, como foi dito no primeiro motivo, o conhecimento que advém da fonte será sempre mais limpo, no sentido de que não há a alma do comentador ali. Eu sempre explico, falo a este respeito. Você ir direto na obra, na fonte, é muito melhor do que você ir naqueles que leram, mas que estão também incluindo, embutindo ali o seu modo de pensar. Ora, portanto, o conhecimento adquirido será muito mais cristalino se você for direto na obra e não no comentador. É óbvio que há obras, por exemplo, se a pessoa vai ler Immanuel Kant, ela precisa sim, concomitante à leitura de Immanuel Kant, ler um comentador de Immanuel Kant. Mas aí a gente está falando de um filósofo moderno que escreve de uma forma muito complexa. E mesmo para entender Immanuel Kant, você precisa ter bagagem filosófica que você vai encontrar nos antigos para você poder entender Immanuel Kant. Mesmo lendo o comentador, se você chegar na primeira mão, nunca leu nenhuma obra de filosofia, e lá e ler Immanuel Kant, você não vai entender nem que você lance mão de comentadores. Percebe? Terceiro, os livros antigos já passaram pelo crivo do tempo, ou seja, já se mostraram dignos de ser lidos e relidos por gerações. No entanto, os livros novos ainda estão em teste. Isso significa dizer que um leitor amador, um iniciante, não está em posição de julgá-lo. Ou seja, pode ser muito bem influenciado ali pelo autor daquele livro, que não traz no texto apenas o conhecimento adquirido, mas traz, como eu falei, a alma. Por exemplo, esse problema ocorre muito na filosofia e na teologia. Os interessados no assunto, ao invés de estudar os pré-socráticos, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, eles vão ler obras atuais, escritores cristãos atuais. Veja, isso não quer dizer que a leitura dos atuais não deve ser feita por um iniciante, mas acontece que muitas obras atuais serão compreendidas uma vez que há uma bagagem adquirida dos livros antigos. C.S. Lewis dá uma dica sobre isso. Abre aspas, ele diz o seguinte: é uma boa regra sempre incluir um livro antigo entre a leitura de 2 livros novos. Se isso for demais para você,
talvez então devesse ler no mínimo um livro antigo a cada 3 livros novos. C.S. Lewis também recomenda a leitura de livro antigo em detrimento de livro novo, justamente pelo que eu disse, o novo não passou ainda pelo teste do tempo. 4. Muito cuidado com as novas teorias que estão surgindo, sobretudo com as questões de ordem social. Lembremos-nos, o novo não passou ainda pelo crivo do tempo para afirmarmos que ele é de fato bom para a humanidade. Qual é o perigo de tomarmos novas concepções teóricas a respeito da humanidade? Vamos entender. O grande problema é que há um certo tipo de esnobismo cronológico, ou seja, alegam que o antigo é antiquado, está obsoleto, e o novo que é revolucionário. Mas vamos lá, calma. É preciso salientar que se o livro moderno for verdadeiro, oferece-nos verdades que já conhecíamos, mas se for falso, veja bem, agrava erros pelo qual já fomos perigosamente acometidos. Deixe-me dar um exemplo que muito provavelmente você não conheça. Uma das principais coisas que fez Hitler cometer as atrocidades no nazismo foi o conceito de eugenia. Ora, muitos não sabem, mas a ideia da eugenia foi desenvolvida por Francis Galton. Este, que foi primo de Charles Darwin, desenvolve essa teoria da eugenia em resposta à teoria da seleção natural. Ou seja, em vez de deixar o futuro da raça humana ao acaso, os defensores da eugenia tinham como meta substituir a seleção natural por uma planejada e deliberada. Nos anos 20 e 30, a eugenia era abertamente defendida pelos intelectuais britânicos socialistas. Para se ter uma ideia, H.G. Wells acreditava que a Revolução de Lenin na Rússia representava um passo importante nessa direção. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre este assunto. No entanto, veja bem, quando Hitler adotou a ideia de forma radical, eles perceberam o quão nefasta era a ideia da eugenia. Portanto, ideias novas precisam ser cautelosamente recebidas, mesmo que pareçam ser nobres para a humanidade. Nesse sentido, a leitura de livros antigos nos garante uma leitura mais criteriosa dos livros novos. C.S. Lewis, por exemplo, foi um grande opositor dessa ideia da eugenia que nos anos 30 foi abertamente defendida, como eu falei, ferozmente pela esquerda intelectual britânica. Bom, quinto e último motivo. A leitura de livros antigos expande nossa visão de mundo. Ora, a leitura dessas obras expande nossa visão, tirando-nos de nossas limitações, uma vez que o tempo e o contexto é diferente. A leitura antiga oferece-nos uma forma diferente de ver as coisas, oferecendo-nos novas perspectivas sobre coisas que podemos avaliar e adotar, por exemplo. Além de nos dar base para lermos melhor o presente, afinal de contas, nada surge do nada, nenhum escritor atual escreve a partir do nada. Sempre bebe de fontes anteriores e anteriores. Não entenderemos bem o presente e nem teremos uma análise crítica de fato se bebermos tão somente do que é atual. É preciso, sobretudo, ir às fontes, que significa dizer ler os antigos. Enfim, espero que tenha gostado do conteúdo deste assunto. Eu particularmente gostei bastante. Se você gostou, deixe aquele super like e até a próxima.